Fala galera, professor Fabrício Matos aqui e hoje nós falaremos sobre meiose. Eu buscarei ser breve e o mais didático possível para que vocês entendam as diferenças entre mitose e meiose. Nós temos que saber primeiro que ambos, tanto meiose quanto mitose, são divisões celulares. Então, são mecanismos que a célula utiliza para se dividir. Só para recordar um pouquinho, quando nós falamos lá na aula anterior de mitose, mitose ela visa o crescimento, a regeneração do tecido, a multiplicação. Então, quando uma criança está crescendo, passa pelo processo de mitose, formando novas células. Quando você se machuca, forma lá, ralou ou se cortou, essa regeneração do tecido vai ser feita por mitose. Então, tudo que envolver células somáticas, o que significa células somáticas? Células do corpo, envolverá processo de mitose. Lembrando só que temos uma fase aqui importantíssima, né? Um período de intérfase. Essa intérfase é dividida, lembra lá na mitose, na aula anterior, em G1, que é o período onde a célula vai crescer, vai aumentar de tamanho, vai duplicar as organelas, vai sintetizar proteína. Depois o período S, o período importantíssimo, que é o período, olha aqui, ó, que vai duplicar o DNA. Olha aqui, ó, tá subindo. O DNA era 2, agora duplicou, foi para 4, no período S. S significa síntese, síntese de DNA. E depois ele mantém aqui na fase G2, onde termina o crescimento, para aí sim começar a divisão, que seria a prófase, lembra lá? Metáfase, anáfase, e na anáfase acontece a separação, por isso que tem a queda aqui, e depois a telófase, a divisão celular. Pessoal, é muito legal que a meiose, se você conhece aqui o processo de mitose, as fases, o que acontece aqui, nós veremos que praticamente vai ser quase a mesma coisa lá, tá? Vai diferenciar alguns detalhezinhos. E esses são os que nós veremos aqui, ó. Primeiro, na prófase nós vimos que na mitose, a prófase, a primeira coisa que acontecia na prófase, desintegrava, que desaparecia a carioteca que estava em volta, né? Do núcleo, essa tinha uma membrana aqui, ó, a carioteca em volta, ela vai desaparecer. Desaparece também o nucleolo, que é uma estrutura aqui que vai dar origem aos ribossomos, ele desaparece também. E aí os cromossomos ficam livres na célula, que aí passa pela fase aqui da metáfase. Olha os cromossomos livres, eles ficam no plano equatorial, ó, fica tudo um em cima do outro. Na anáfase, que vai acontecer na anáfase? Ana vem de separação. Então, ó, essa perninha daqui, essa perninha aqui, vai vir para cá. E essa outra perninha daqui, que nós chamamos de cromátide, veio para cá. E assim aconteceu com todas as outras. Então, na anáfase, a separação das cromátides, irmãos. Ó, cromátide. Nós veremos que a principal diferença agora para a meiose vai ser nessa etapa aqui, tá? E aí depois, ó, separou, mandou a anáfase para cá, separou os cromossomos aqui, ó. A tendência agora é ela dividir uma para cá e uma para cá na telófase, terminando na citocinese, que é a divisão do citoplasma. Ok, vamos lá agora para mostrar para vocês a meiose. A meiose, olha a diferença dela aqui. A mitose é uma célula 2N. Deixa eu arrumar isso aqui, fica bonitinho. É uma célula 2N gerando duas células filhas, pessoal. Isso é importante. Então, uma célula 2N. Então, essa aqui é 2N. Ao final, ela vai gerar duas células 2N. Ou seja, duas células filhas com a mesma quantidade de material genético da mãe. Já na meiose, ó, começa aqui com 2N. E depois, ao final, vai gerar 4 células filhas N, ou seja, com a metade. Por isso nós falamos que a meiose é uma divisão reducional, enquanto na mitose a célula mãe era 2N, gera duas filhas, 2N também igual a quantidade de DNA da célula mãe, de cromossomo da célula mãe. Na meiose, a quantidade de cromossomos é a metade, tá? Então, para que serve a meiose? Pessoal, a gente tem que saber basicamente simples,
Facílimo. A meiose, ela vai servir para formar gametas. Vai formar os gametas. Opa. Formando os gametas dos animais. O que é gameta? Bom, gameta, gente, são os espermatozoides, no caso do homem, e o ovócito, no caso da mulher. Tá? Bem simples. Então, gameta, no caso do homem, espermatozoide. Gameta, no caso da mulher, ovócito. E nas plantas, elas formam os esporos. Tá? Lembra lá nas pteridófitas, as samambaias, né, que tem aquelas estruturas embaixo da folha? São os esporos lá, lembra lá? Esses esporos são formados também pelo processo de meiose. Sempre lembra lá, de meio, significa metade, ó. Só recebe meia quantidade de cromossomos da mãe. Algo muito interessante que é cobrado dos vestibulares, tem que saber, é o seguinte. Tá vendo esse cromossomo aqui, ó? Só o azul. Isso aqui eu estou falando de um cromossomo. É um cromossomo, mas um cromossomo simples. Porque só tem uma perninha. Quando eu falo disso aqui, ó, quantos cromossomos eu tenho aqui? Um também, pessoal. Aí que tá a grande pegadinha, tá? É um cromossomo, tanto esse que está duplicado, quanto esse simples. A única diferença é que passou pelo processo aqui, ó, de duplicação. Então tem duas perninhas. Mas ele continua sendo um cromossomo, ok? Esse sendo um cromossomo simples, esse também sendo um cromossomo simples. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Então, tem o azul e o vermelho. Então, aqui nós temos 2 cromossomos, 2 cromátides, 2 perninhas e 2 DNAs. Cada cromossomo tem um DNA. Agora aqui, eu tenho quantos cromossomos? 2 cromossomos. Eu tenho esse cromossomo azul, que está duplicado, e esse cromossomo vermelho, que está duplicado também. Então, são 2 cromossomos. Agora, quantas cromátides? Cromátides, lembra lá, essa perninha aqui, ó, é uma cromátide, e essa outra perninha aqui é outra cromátide. Então, tenho uma, essa aqui uma, tenho duas, tenho 3 e tenho 4 cromátides irmãs. Se eu tenho 4 cromátides, logo, cada cromátide também tem uma fita de DNA. Lembra lá que o cromossomo nada mais é que o DNA enrolado em proteínas histonas. Tá? Lembra lá do carretel de linha. Beleza? Então, isso aí não pode confundir. Se eu perguntasse aqui, ó, por exemplo, quantos cromossomos tem aqui? Um cromossomo. Quantos cromossomos tem aqui? Um cromossomo também. Tá? Então, a única diferença é que esse aqui, ó, esses aqui estão duplicados. E esse aqui estão na forma simples. Mas é só um cromossomo. Por isso que o gráfico de cromossomo, sempre lá na mitose, vai ser assim, ó, o cromossomo não vai variar na mitose. Tá? O que vai variar na mitose, na meiose, vai ser a quantidade de DNA. Então, aqui tem mais DNA. Essa aqui tem mais DNA. Tem 2 fitas de DNA. Essa aqui só tem uma. Então, o que varia é isso. Importante. Estou passando nas macetinhas. O que mais cai. Tá. Então, professor, qual que é a diferença de mitose e meiose? Já vimos que meiose vai formar gameta. Só serve para formar espermatozoide, ovócito e esporo. Mas uma coisinha que diferencia muito na meiose é que a prófase 1, pessoal, lembrando que antes de começar a meiose, também temos aquele período de intérfase, tá? Lá do período S, o período G1, S, G2, né? O crescimento, daí a multiduplicação do DNA e depois o término do crescimento da célula. Sempre tem, a intérfase acontece tanto na mitose quanto na meiose. Isso tem que ficar bem claro. Então, vamos supor, a célula já se preparou lá na intérfase e vai começar agora a meiose. Nesse processo de meiose, nós vamos ter a prófase. Essa prófase, para fins didáticos, ela é dividida em 5 etapas. E aí que os alunos têm um pouquinho de dificuldade. Quais são 5 etapas? As 5 etapas são... Vou passar aqui, ó, para vocês. Essa aqui. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Tem um macetinho que é linda zebra pastando durante o dia. Então, linda zebra pastando durante o dia significa leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. O que você precisa saber de verdade? É importante você saber o seguinte, que essa prófase aqui, essa prófase 1, lembrando que sempre as questões perguntam qual que é a etapa que acontece isso? É prófase 1, tá? Não é na prófase 2. Nós veremos que
a meiose, ela tem 2 etapas, tem a meiose 1 e meiose 2. Então, na prófase 1, porque faz parte da meiose 1, vai acontecer essas 5 etapas aqui. Essas 5 etapas, elas servem para fazer a permutação, ou também chamada de recombinação, ou crossing over. O que é isso? É quando eu tenho um cromossomo do pai, azul, um cromossomo da mãe, e aí, nesse período aqui, eles vão fazer uma troca, tá? Eles trocam pedaços. Tá? Aí você viu que o azul ficou com um pedacinho do vermelho, e o vermelho ficou com um pedacinho do azul. É isso que acontece na recombinação. Por isso que nós somos parecidos com o nosso pai, com a nossa mãe. Pessoal, e uma coisa que vocês não podem esquecer, eu vou até escrever aqui, qual é a vantagem e o que eles falam, que geralmente nos exercícios cobram, sobre qual é a importância da meiose. A meiose vai gerar variabilidade genética. Então, vai misturar. Então, isso é uma variabilidade genética. Eu coloquei ali embaixo, variabilidade genética. Isso é importante, porque senão ia ser tipo, imagina, se eu tivesse só o material genético do meu pai, eu seria igualzinho ele, quase um clone. Mas agora aqui, permite essa mistura. Então, essa é a importância da meiose. Na mitose não acontece essa troca aqui, essa variabilidade genética. Então, é isso que você precisa saber, principalmente no caso aqui da prófase, tá? Porque vai acontecer as mesmas etapas lá, primeiro, leptóteno. Os cromossomos ficam duplicados, inicia a condensação. Na prófase lá, começa a condensar o DNA, normal. Depois, zigótono, ocorre a sinapse, eles vão se emparelhar. Olha aqui no zigótono, aqui, eles começam a se emparelhar. Fica um... Deixa eu pegar aqui, caneta. Zigótono aqui, eles começam a ficar um do ladinho do outro. O paquíteno, no paquíteno já vai acontecer a permutação, que é essa troca aqui, uma mistura, trocando o braço. Seria a mesma coisa, vamos pegar eu e você. Um ficava com o braço, você vai ficar com o braço o meu braço direito, e eu vou ficar com o seu braço direito no meu corpo. Seria basicamente isso, é uma troca, tá? Então vai ficar bem misturado. Então no paquíteno aqui vai acontecer essa mistura. No diplóteno aqui, os cromossomos vão começar já a se afastar um do outro, e na diacinese já estão totalmente afastados, cada um com seu material, seu cromossomo já recombinado aqui. Ok? Então, gente, basicamente é isso, tá? Que vocês precisam saber na prófase 1, que é uma recombinação, ou seja, isso vai gerar uma variabilidade genética. Então, agora eu vou voltar lá para as fases. Então, sabendo disso, basicão, prófase 1 vai ter o desaparecimento lá da carioteca, igual na mitose. Desaparecer a carioteca, vai desaparecer o nucleolo e vai fazer essa recombinação lá, do crossing over lá, que forma o quiasma, que a gente chama, que quando eles ficam em X, forma o quiasma. Beleza. Os centríolos vão para os polos da célula. Agora nós vamos ter a metáfase 1. A metáfase 1, o que vai acontecer? Aí que vai entrar a grande diferença, pessoal. Lembra que na mitose, os cromossomos estavam aqui, assim. Daí eu vou colocar outra aqui em azul. Um cromossomo... os cromossomos estavam assim, um embaixo do outro. Então, essa perninha aqui, vermelha, era puxada para cá, e essa outra perninha vermelha aqui era puxada para cá. Então, havia separação dessas cromátides irmãs, ou seja, a separação das cromátides irmãs, no caso da mitose. Aqui, os cromossomos, eles vão estar um do lado do outro. Essa é a grande diferença, tá? Só para vocês entenderem. O cromossomo aqui vai estar um do lado do outro. E lembrando que a gente usa aqui, para título didático, só 2. Mas quantos cromossomos a nossa espécie tem? 46. Então seriam 46. 23 vermelho e 23 azul. Tá? Um do lado do outro. Da mesma forma aqui. Então o que vai acontecer aqui? Na meiose, acontece a separação dos cromossomos homólogos. Os cromossomos que estão um do lado do outro. Não é separação da cromátide, que é a separação aqui, das duas perninhas. Não. Esses cromossomos aqui, eles vão inteiro. Esse aqui vai para uma célula
e esse outro aqui vai para outra célula. É o que aconteceu aqui, ó. Tinha um cromossomo homólogo azul e um cromossomo homólogo vermelho. O vermelho foi, ó, o vermelho inteiro foi para cá. Olha que interessante que ó, uma pontinha azulzinha lá, hein? Que é lá, ó, do crossing over, né? E o azul, uma pontinha vermelha, foi para o outro lado. Então, a metáfase é igual lá na mitose. Na mitose, a metáfase, o cromossomo fica na placa equatorial, forma uma placa metafásica. Lembrando que na metáfase é a parte que o cromossomo está mais condensado. Se eu quiser ver o cromossomo para estudar ele, eu analiso ele na metáfase, lembra lá. E aí acontece não a separação das cromátides irmãs, como na mitose, mas sim os cromossomos homólogos. Isso que você tem que saber de meiose, tá? Meiose é a separação dos cromossomos homólogos. Então, os cromossomos homólogos foram inteiros. E aí, essa parte aqui vai dar origem a essa célula aqui, forma duas células. E essa aqui formou outra célula. Essa primeira, a meiose 1, então, pessoal, ela é chamada de meiose, eu vou colocar até um R, ó. R, quando você vê essa letra assim, ó, R, um ponto de exclamação, significa meiose. Que a meiose, ela é reducional. Por que reducional? Porque é o seguinte, no começo, observem aqui, na prófase, a célula tinha 2N, a célula mãe 2N, e aí na telófase, quando elas dividem o material genético, vai formar duas células N, tá? Formar duas células com a metade do cromossomo da mãe, N. Por isso que a meiose 1 é chamada de meiose reducional. Agora vamos para a meiose 2. A meiose 2, ó, eu peguei essas duas células que formou aqui, né? Ó, formaram essas duas células, essa e essa. Agora pegou essas duas são essas duas aqui, ó, essa e essa. Vai continuar o processo. Nós vimos que elas eram ali, ó, células N. Então vou colocar ela de volta aqui, ó, N. Elas são N. São haploides, né? Ok. Agora, a meiose 2, pessoal, ela é até chamada de mitose da meiose. Significa o quê, professor? Que a meiose 2 ela é idêntica à mitose. Se você sabe mitose, você sabe meiose 2. Porque a meiose 2 ela é uma divisão equacional. Ela vem assim, um E com acento de interrogação. Por que equacional? Porque a mesma quantidade de DNA, de material genético da célula mãe, de cromossomos, no caso, né? Da célula mãe, vai ser das células filhas. Então, se a célula mãe é N, as células filhas também serão, ao final, vão formar quatro células filhas N também. Tá? Então, basicamente, professor, por que você está falando que é igual a mitose? Porque, ó, a mitose, lembra lá, tem a prófase, na prófase da meiose 2, ela é muito rápida. Tá? Só descondensa lá, perde a carioteca e já vai para a metáfase. A metáfase fica no plano equatorial da célula, e aqui na metáfase 2, acontece igual na mitose, que é a separação das cromátides irmãs, ó. Separa as perninhas, não separa inteiro. Na meiose 2, na meiose 1, aqui vocês viram que separava o cromossomo inteiro, o cromossomo duplicado, o cromossomo homólogo. Aqui não, separa as cromátides. Então veio a perninha vermelha foi para cá, ó, e a perninha azul, vermelha com um pouquinho de azul, foi para cá. Essa aqui, duas perninhas azul, uma perninha azul veio para cá, ou seja, uma cromátide para cá, outra cromátide para cá. Então, assim por diante. Na anáfise, a separação das cromátides irmãs, e não dos cromossomos homólogos. E por fim, cada uma aqui ao final vai gerar 4 células filhas. Tá? 4 células filhas N. Que isso aqui a gente vai ver mais à frente, que pode dar origem a 4 espermatozoides, por exemplo. Então, essa é a principal diferença que vocês têm que saber da mitose para a meiose. Primeiro, então, meiose é uma divisão que produz gametas, ou seja, produz espermatozoide e ovócito. No caso também, nas plantas, os esporos. Isso significa que sempre, se está produzindo espermatozoide, sempre tem que ter a metade do cromossomo da mãe, do material genético da mãe. Imagina, produzir um espermatozoide com 46, daí juntava com um ovócito de 46,
não ia dar certo, né? Por isso que sempre para formar gametas, você tem que formar com a metade, porque daí pega metade do pai e metade da mãe, para formar um número exato. Então isso você tem que saber. Meiose forma gameta e uma célula mãe, 2N, forma ao final 4 células filhas, então sempre são 4. N, com metade do número de cromossomos dela. Tá? É uma divisão reducional. Beleza, pessoal? Então, é isso. Dê uma lida nos exercícios. Façam muitos exercícios. Mas o básico que você tem que saber de meiose é isso. Que há, na metáfase 1, a separação dos cromossomos homólogos. E na meiose 2, a separação das cromátides, igual a da mitose. Tá? Ok? Então, qualquer dúvida, pode me chamar depois lá, tá? Para fazer os exercícios. Até mais. Tchau, tchau.